Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, o Irã e os Estados Unidos rejeitaram uma proposta de cessar-fogo temporário de 45 dias. A justificativa foi que isso daria tempo para o adversário se reorganizar. Vamos ver. O Irã e os Estados Unidos recusaram uma proposta elaborada pelo Egito, Turquia e Paquistão para encerrar as hostilidades por 45 dias, como parte de um acordo de 2 etapas que levaria a um fim permanente do conflito. Uma das justificativas para a negativa foi a possibilidade do preparo de uma nova leva de ataques. Segundo as autoridades iranianas, o país prefere negociar o fim total do conflito ao invés de uma trégua temporária. Os Estados Unidos, por sua vez, alegam que a medida não havia sido validada pelo presidente Donald Trump, mas é considerada como uma opção avaliada. De acordo com especialistas, o período estabelecido de 45 dias seria utilizado para negociar o fim permanente da guerra e a resolução do impasse envolvendo o estoque de urânio do Irã. A proposta abordava um cessar-fogo imediato, que permitiria a reabertura do Estreito de Hormuz, rota fundamental para o comércio global de petróleo. A importância da região tem sido utilizada como uma arma pelo Irã em retaliação aos ataques israelenses e norte-americanos, o que desencadeou uma crise energética mundial. Por conta disso, o presidente Donald Trump estabeleceu um ultimato para que o país desobstrua a passagem de Hormuz. O Irã demonstrou uma intensa preocupação com qualquer tipo de acordo que o deixe vulnerável a novos ataques e entende que os Estados Unidos não está disposto a um cessar-fogo permanente. E para falar mais sobre esse assunto, sobre mais uma tentativa frustrada de paz, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo, como sempre, ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Uma boa tarde a você que nos assiste. Ricardo, nós acabamos de ver na reportagem que a proposta de acordo de paz foi rejeitada pelos dois lados. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas qual é o ponto ou quais são os pontos que mais dificultam um acordo. Kleber, nesse momento, o que mais dificulta é a desconfiança mútua. Estados Unidos não confiam no Irã, justamente por uma possibilidade de organização militar ou para obter novas bombas, novos mísseis. E, por outro lado, o Irã também não confia nos Estados Unidos, porque, primeiro, por várias vezes Donald Trump abre flancos de negociação com o Irã e é atacado nesse meio tempo. E também os navios dos Estados Unidos estão chegando ao Oriente Médio. Então, esses 45 dias, o exército americano consegue se reorganizar para poder fazer invasão por terra, né? Nesse momento ainda, o que mantém essa vantagem, entre aspas, digamos assim, do Irã no conflito, é a falta de invasão terrestre. Os navios americanos ainda não conseguiram chegar na sua totalidade ao Oriente Médio. Eles estão a caminho. Com esses 45 dias de prazo, esses navios conseguem chegar. Então, nesse momento, é um momento de desconfiança mútua. E hoje também acaba o prazo, aquele prazo inicial de 10 dias que o presidente Donald Trump deu ao Irã. Quais devem ser os próximos passos desse conflito? Kleber, essa sua pergunta é muito interessante, porque durante o final de semana, muitos analistas passaram a discutir essa questão do prazo que Trump impôs, né? E muitos disseram que Trump não fez uma mudança no prazo porque o mercado financeiro não estava aberto no final de semana. E como eu disse em outras edições do jornal, muitos agentes dentro do governo dos Estados Unidos estão apostando no mercado financeiro com os constantes recuos e aproximações de Trump com o Irã. Então, a grande questão que fica será que de fato amanhã Trump vai fazer alguma coisa? Ao que tudo indica,
ao que tudo indica, é possível que nós tenhamos mais um recuo de Donald Trump. Ele vai falar, não, a gente vai dar mais alguns dias, nós estamos negociando, o Irã apresentou algumas condições que a gente vai analisar, então nós vamos dar mais alguns dias aí antes de um ataque. Né? Porém, o governo americano vem sendo muito pressionado por Israel para uma solução final. Israel deseja uma mudança de poder no Irã e não vai desistir disso. E para essa mudança, Israel precisa do apoio dos Estados Unidos para poder dominar o país. Olha, você tem feito muitos prognósticos certeiros aqui. Você já prevê algumas coisas que elas vieram a acontecer em relação a esse conflito. E o que você diz, então, sobre o prolongamento dele? Ele ainda deve continuar por muito tempo? Qual a sua previsão para o fim da guerra? Kleber, está acontecendo uma coisa muito interessante no mundo, que já é o início da escassez de petróleo. O que acontece? Os navios eles demoram para chegar até os seus portos, porque eles são muito pesados, então eles vão numa velocidade muito lenta. Os navios que estão chegando agora nos portos em todo o mundo, eles começaram a sair no final de 2025 e janeiro de 2026. Então os navios que estão chegando agora são os últimos que passaram antes da guerra. O mundo vai começar a sentir essa escassez de petróleo. Então é possível que o próprio mercado interno dos Estados Unidos pressione Trump para chegar a um acordo ou fim do conflito. Tudo depende se o Irã vai aceitar. O Irã tem algumas condições. Uma das condições é o fim das sanções que o Irã é submetido desde o governo Trump 1. E a gente está falando isso desde a década passada. Então, se o governo Donald Trump conseguir reduzir um pouco essas sanções, é possível que nós tenhamos algum acordo. Mas, claro, tudo depende daquilo que Donald Trump quer. Ele não é um negociador confiável, ele sempre no momento da negociação ele ataca ou ele recua, então tudo depende do grau de Donald Trump em querer negociar ou não com o Irã. E é inevitável que o mundo todo, inclusive o Brasil, paguem o preço por essa guerra, enquanto talvez um grupo privilegiado ali ao redor do presidente, que tem informações antecipadas, pode acabar sair lucrando? Sim, Kleber. Isso já aconteceu em todos os recuos, todas as comunicações de Donald Trump. Existe um grupo muito ligado ao presidente que consegue ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, se Trump falar que vai recuar, esse grupo vai ganhar vendendo ações petrolíferas ou vendendo no mercado futuro de petróleo. Isso é um fator muito comum, né? Esse esquema de corrupção que há hoje nos Estados Unidos, ele já está muito comum. O próprio mercado financeiro já espera isso, né? Mas é muito curioso a gente ver que enquanto há essa guerra, o Irã negocia individualmente com alguns países. A França, por exemplo, conseguiu uma passagem tranquila de combustíveis pelo Estreito de Hormuz. Então a França provavelmente vai ser um dos poucos países que vai ter petróleo ao longo do ano. Por quê? Sentou à mesa e negociou com o Irã. Tá certo, então, mais uma vez, uma aula aí de geopolítica. Nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Professor, mais uma vez, grande prazer. Obrigado pela participação. Bondade sua, Kleber, eu que agradeço. Boa tarde para quem nos assiste. Grande abraço. Vamos mudar de assunto, falar de outro assunto que é destaque nos noticiários hoje. A missão Artemis II atingiu o ponto mais distante da Terra. Os astronautas que fazem parte da missão se tornaram os humanos mais distantes do planeta na história. A tripulação da Artemis II entrou na esfera de influência gravitacional da Lua. Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e o astronauta canadense Jeremy Hansen devem acordar no 6º dia de viagem e se tornar os humanos que voaram mais longe da história. E esse recorde será ainda mais memorável quando chegarem ao lado oculto da Lua. A distância máxima da missão em relação à Terra, de 252.757 milhas, superando o recorde mantido pela tripulação Apollo 13 por 56 anos. O sobrevoo lunar mergulhará a tripulação na escuridão e em breves apagões de comunicação, já que a Lua os bloqueia da Deep Space Network, da NASA, um conjunto global de antenas de comunicação de raio maciças, que a agência tem usado para falar com a tripulação.
O sobrevoo durará cerca de 6 horas, em que os astronautas usarão câmeras profissionais para tirar fotos detalhadas da Lua em silhueta através da janela da cápsula, mostrando um ponto de vista raro e cientificamente valioso da luz do Sol, que fará um eclipse lunar. Os astronautas, que estudaram uma série de fenômenos lunares como parte do treinamento da missão, descreverão sua visão em tempo real para diversos cientistas lunares que estarão no Centro Espacial da NASA, em Houston. E continuando com as notícias internacionais, agora uma imagem impressionante. Um avião teve que fazer um pouso de emergência em uma rodovia dos Estados Unidos. E tudo foi gravado. Vamos ver com o Gabriel Santos. E olha só este caso, que exigiu muita atenção e habilidade de um piloto. Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em plena rodovia. Tudo foi gravado por um motorista que passava pelo local. Vamos ver. A câmera estava no painel do carro. O vídeo mostra a aeronave se aproximando da pista. Em uma manobra arriscada, já perto do asfalto, o piloto consegue ainda manter a aeronave estabilizada e desviar de um carro que passava pelo local. Em seguida, pousa normalmente. O motorista que gravou tudo continuou seguindo logo atrás do avião. A aeronave seguia de Nova Jersey para Indiana, quando sofreu uma pane no único motor. Ao perceber, o piloto chegou a fazer uma manobra de retorno para o aeroporto, mas sem tempo suficiente, decidiu descer na estrada e, apesar do susto, não houve feridos. E agora vamos fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta segunda-feira. E olha só, o número de acidentes envolvendo ciclistas no Rio de Janeiro aumentou 34% em um ano. Vamos ver com o Anderson Nascimento. O número de atendimentos a ciclistas vítimas de acidentes na rede pública de saúde do Rio de Janeiro aumentou 34% em um ano. De acordo com dados da Prefeitura disponíveis no painel de acidente de transporte e terrestre, foram registrados 4.761 casos em 2025. Em 2026, os números ainda são parciais, mas já somam 1.179 atendimentos, mantendo a tendência de crescimento proporcional. O avanço ocorre em meio ao aumento do uso de bicicletas na cidade, especialmente dos modelos elétricos, sem que a expansão tenha sido acompanhada na mesma velocidade e por regulamentação, fiscalização e melhorias na infraestrutura para esse tipo de transporte. Especialistas apontam que a falta de políticas estruturadas e de planejamento urbano adequado contribui para o aumento dos acidentes. No geral, os atendimentos por acidentes de trânsito na rede municipal passaram de 32 mil em 2024 para 47 mil em 2025, um crescimento de cerca de 45%. Embora os casos envolvendo motocicletas ainda representem a maior parte das ocorrências, com mais de 32 mil registros, o aumento dos acidentes com ciclistas tem chamado a atenção e reforça o debate sobre a necessidade de ampliar ciclovias, regulamentar o uso de bicicletas elétricas e melhorar a segurança no trânsito da cidade. Uma imagem viralizou nas redes sociais no último fim de semana. Um peixe enorme pulou de um carro no centro, de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. E a cena do peixe no asfalto chamou a atenção de todo mundo. Vamos ver com o Jonathan Xavier. A pirarucu fêmea que chamou a atenção nas redes sociais depois de cair no meio da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, ao pular de um carro em movimento, teve o destino definido. O animal, batizado de Fujona, será levado nesta segunda-feira para o Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo. O caso aconteceu no cruzamento com a rua Dr. Paulo Coelho Machado. O peixe havia sido retirado de um pesqueiro para ser exposto em um tanque na Festa do Peixe. Ele era transportado em uma caixa com água, mas escapou durante o trajeto. A fuga foi registrada por populares que publicaram um vídeo nas redes sociais. Segundo o proprietário do local onde a Fujona estava, o pirarucu consegue sobreviver por um tempo fora da água, pois tem respiração pulmonar, o que evitou consequências mais graves após a queda.
O peixe não se feriu e ficou em um tanque exposto na Festa do Peixe, onde passou a atrair visitantes e agora será levado para nova residência. A espécie é nativa da bacia amazônica e é considerada invasora nos rios do estado e pode chegar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. E olha, um ciclone extratropical deve provocar tempestades no sul do país nesta semana. O Instituto Nacional de Meteorologia fez o alerta. Vamos ver com o Guilherme Souza. O Rio Grande do Sul começa a semana em alerta por causa da mudança brusca no tempo. Depois de dias de calor, a previsão é de temporais, vento forte e queda acentuada nas temperaturas, principalmente na metade sul do estado. O período de maior preocupação vai de hoje até amanhã, com rajadas que podem chegar aos 90 km por hora, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos e falta de energia. Mesmo após a passagem do ciclone, o vento deve continuar intenso e o mar agitado no litoral gaúcho até sexta-feira. E segunda-feira é conhecida, como o Dia da Preguiça. Então, para animar você que nos assiste nesse começo de semana, aqui vai uma boa notícia. Isso porque nós teremos mais 8 feriados até o fim do ano e 7 deles podem render emendas com os fins de semana. Vamos ver com a Ana Carolina. E depois do feriado de Páscoa, que garantiu a muitos trabalhadores um descanso merecido de 3 dias, a atenção se volta agora para os próximos. E para quem não sabe, serão 8 feriados que ainda restam neste ano, sendo que 7 deles podem ser emendados. Vamos conferir. E não falta muito para o próximo. Teremos no dia 21 de abril o feriado de Tiradentes, que cai em uma terça-feira. Quem conseguir uma folga na segunda-feira, dia 20, que é considerado um ponto facultativo para servidores públicos federais, terá um descanso desde o sábado. Em seguida, o feriado nacional será 1º de maio, Dia do Trabalhador, que acontecerá em uma sexta-feira e permite emenda para folga aos fins de semana. O Corpus Christi, que é em 4 de junho, é considerado ponto facultativo nacional, mas nas cidades onde é feriado, a regra determina a dispensa do trabalhador. E se você for trabalhar, não se preocupe, porque o pagamento do dia será em dobro, ou então terá direito a uma folga compensatória. Em 7 de setembro será a Independência do Brasil, caindo em uma segunda-feira, permitindo um final de semana mais estendido. Outros 3 principais são 12 de outubro, feriado religioso, caindo em uma segunda-feira, 2 de novembro, de finados, também em uma segunda-feira, e finalizando com o Natal no dia 25 de dezembro, que esse ano acontece na nossa querida sexta-feira. Então anote esses dias aí na sua agenda para planejar uma viagem ou simplesmente descansar, porque ninguém é de ferro, né? E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, ao meu lado, Bruno Buenos Aires. Boa tarde, boa semana para você, Bruno. Boa tarde, Cleber. Bruno, vamos começar falando do Corinthians, que demitiu o Dorival Júnior após a derrota para o Internacional e hoje tem negociação avançada com um nome. Conta pra gente quem é esse nome. Pois é, Cleber, uma boa tarde a você, uma ótima semana a você e também a todos que nos assistem. Bom, Fernando Diniz é o plano A da diretoria corintiana, que nas últimas horas já entrou em contato com o técnico que está livre no mercado. As conversas avançaram e Diniz é o plano A para assumir o alvinegro neste momento. Após a derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians chegou a 9 jogos sem vencer na temporada. Dorival Júnior não é mais técnico do timão. Para o seu lugar, Fernando Diniz é o plano A da diretoria alvinegra, que já teve contato com os representantes do treinador e tem conversas avançadas com o profissional, que deixou o Vasco recentemente. A expectativa é que o acordo seja selado nas próximas horas. Na quinta-feira, o Corinthians vai até a Argentina enfrentar o Platense na estreia da Libertadores. O estilo de jogo de Diniz agrada a parte da diretoria e, internamente, a cúpula alvinegra entende que o atual elenco tem boas peças e condições de brigar por mais títulos nesta temporada. Apesar disso, Diniz não é unanimidade no Parque São Jorge e pessoas ligadas ao presidente Osmar Stabile tentam convencê-lo que Fernando Diniz não é o técnico ideal para o Corinthians, que no momento está perto da zona do rebaixamento no Brasileirão, com apenas 33% de aproveitamento dos pontos disputados. A negociação para a contratação do novo técnico tem sido tocada exclusivamente por Stabile e pelo executivo de futebol, Marcelo Paz. Olha só, notícia quente agora.
Fernando Diniz já está acertado com o Corinthians, já está apalavrado, deve ser apresentado ao elenco no treino de amanhã e na próxima quinta-feira já faz a sua estreia aí, comandando a equipe corintiana na estreia da Libertadores contra o Platense lá na Argentina. Olha, informação quente aqui do Bruno. Então, Diniz agora é oficial. É o novo técnico do Corinthians no lugar do Dorival Júnior. E eu quero um comentário seu. O Corinthians acerta trazendo o Diniz. Ele teve trabalhos aí recentes no Vasco, no Fluminense. E agora tem a chance de voltar ao futebol paulista. Também já treinou o Santos para treinar o Corinthians pela primeira vez. Qual é a sua opinião? O Diniz, como você falou, né, já treinou aí duas equipes paulistas, 3 se contar o Dax, o Santos, o São Paulo também. Então, ele conhece também o futebol paulista. Acredito que pelas opções de mercado, o Corinthians ali fez uma boa contratação. O Diniz, que, como você também disse, nos últimos trabalhos dele, tanto pelo Fluminense quanto pelo Vasco, conseguiu avançar em boas competições. Foi até mesmo vice-campeão para o Corinthians na própria Copa do Brasil, em dezembro do ano passado. Acredito que ainda tem que impor ainda seu ritmo de jogo, seu estilo de jogo que a gente tanto conhece, mas que acredito que pode dar certo assim na equipe corintiana. Olha, eu acho que é um grande ponto de interrogação. É uma incógnita. Dentro do clube não há um consenso, o clube está dividido em relação ao Diniz. Tem gente que queria a volta do Tite, mas a gente deseja, claro, boa sorte para o treinador nesse novo desafio. E Bruno, agora vamos falar de outra polêmica que marcou o fim de semana. Parece que teve um jogador que abandonou o time, ele simplesmente não apareceu, não se apresentou para o jogo. Conta essa história também. É isso mesmo, Kleber. Bom, o zagueiro Arboleda, do São Paulo, que está em uma situação delicada dentro do clube. Isso porque o jogador viajou de repente para seu país natal, no Equador, e não deu nenhum aviso ao São Paulo. E segue sem retornar às tentativas de contato. Vamos conferir. O zagueiro Arboleda não se apresentou com o elenco no Super CT da Barra Funda para o jogo contra o Cruzeiro que aconteceu no sábado no Morumbi. Desde então, dirigentes e pessoas próximas ao atleta dentro do clube tentaram contato, mas não obtiveram um retorno. Arboleda pegou um voo para o Equador, que é seu país natal, mas não explicou os motivos da viagem de última hora. Em fevereiro, o equatoriano já havia sido liberado pelo clube para resolver questões pessoais. Em coletiva após a partida, o técnico Roger Machado foi enfático ao dizer que o caso agora está nas mãos da direção do São Paulo. Na verdade, a gente tem pouco a falar, né? O Arboleda estava convocado, não veio na apresentação e foi cortado. A partir daí, a gente direcionou o caso para a direção. A gente se preocupou, evidentemente, porque no princípio a gente não sabia o que tinha ocorrido, mas agora a gente aguarda, mas foge das minhas mãos. Diante da dificuldade de comunicação, os agentes do atleta enviaram um representante diretamente ao Equador na tentativa de localizar Arboleda e conversar pessoalmente. Arboleda tem contrato com o São Paulo até 2027, que é um momento que marca 10 anos defendendo o tricolor. No entanto, o cenário atual coloca a permanência do zagueiro em dúvida e pode gerar uma demissão por justa causa. Esse caso também teve uma atualização quase agora. Ainda sem conseguir contato com o jogador, São Paulo enviou hoje uma notificação ao Arboleda, cobrando seu retorno ao clube ou alguma justificativa pelos dias de ausência. Em até 24 horas o jogador tem aí para se reapresentar. Caso não se reapresente, fique aí a ausência desse prazo, São Paulo vai buscar seus direitos legais na justiça. A tendência é que o caso, por se tratar de um jogador de outra nacionalidade, seja discutido na FIFA. Cada atualização desse caso a gente traz ao decorrer da nossa programação. Olha, sem dúvida, é um grande zagueiro, muito bom tecnicamente, não vive a sua melhor fase, o auge da sua carreira, mas é sim um bom jogador, só que fora de campo dá muito problema, né, Bruno? Pois é, a gente já viu aí outras polêmicas dele, como também ele ter vestido ali a camisa do Palmeiras, ter vazado essa foto quando ele estava lá no Equador. Também teve ele se
né, causando um acidente de carro. Então acredito que essa relação dele com a diretoria São Paulina e também com a torcida São Paulina já estava um pouco desgastada. Então, mais um caso desse, acredito que eles devem, né, romper mesmo o contrato e ele não joga mais pelo São Paulo. Não tem mais clima, eu concordo com você. Pois é. E Bruno, antes de encerrar, vamos falar agora da lista dos jogadores mais valiosos da Libertadores, que começa neste meio de semana. E claro, os jogadores dos times brasileiros estão no topo dessa lista. Pois é, Kleber, os brasileiros que têm dominado a competição dentro de campo nos últimos anos lideram também a lista de atletas mais caros deste ano. Para você ter uma ideia, o top 5 tem apenas jogadores brasileiros. Vamos dar uma olhada. Todos os 41 jogadores mais valiosos inscritos na etapa principal da Libertadores atuam por clubes do país que venceu as últimas 7 edições do torneio. No ranking dos nomes mais caros da Libertadores nesta temporada, há 11 atletas do Palmeiras, 11 do Flamengo, 9 do Cruzeiro, 7 do Corinthians e 3 do Fluminense. Vamos ver o top 5 desta lista. Em primeiro lugar está o atacante Vitor Roque do Palmeiras, sendo o jogador mais caro da Libertadores 2026, valendo hoje 38 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais. O segundo lugar é de Lucas Paquetá, principal reforço do Flamengo para esta temporada, com um preço superior a 30 milhões de euros, que é em torno de 178 milhões de reais. Em seguida, Caio Jorge, centroavante do Cruzeiro, custando 26 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais na cotação atual. Assim, completando o pódio dos atletas mais valiosos desta edição. O quarto e o quinto lugar são ocupados por jogadores do Corinthians. O quarto lugar fica para Yuri Alberto com 25 milhões de euros, em torno de 148 milhões de reais. E então, em quinto lugar, o Breno Bidon, custando 22 milhões de euros, mais de 130 milhões de reais. É como a gente viu, domínio completo dos brasileiros neste ranking. E aí eu lembro que todo ano, né, a Copa Libertadores tem o prêmio Rei da América, que é o jogador não só da Libertadores, mas também das outras competições. É claro, a competição que pesa mais é a Libertadores e escolhe o jogador, o melhor jogador da temporada, conhecido como Rei da América. E eu pergunto, quais são os principais candidatos neste ano? Acredito que são os jogadores dos elencos que têm chegado mais longe nesses últimos anos, como o de Palmeiras, Flamengo, temos ali no Palmeiras Vitor Roque, Flaco Lopes, que vem fazendo uma ótima temporada. No Flamengo também temos Arrascaeta, Pedro, o próprio Lucas Paquetá, que a gente viu aí na lista. Tem dos outros times também da Sul-Americana, como Neymar no Santos, Caleri, Lucas no São Paulo, mas acredito que seja mais dos times que estão na Libertadores no momento, por isso eu fico aí com o Vitor Roque do Palmeiras e também Arrascaeta, que venceu, né, em 2025. Acredito que seja um dos candidatos a ficar com o Rei da América mais um ano aí na Copa Libertadores. E a chance de termos um brasileiro campeão também é grande novamente, né? Muito grande, ainda mais com o tanto de time que a gente tem na competição. Tá certo, então, mais uma vez, então, agradeço a sua participação. Agradeço e às 18h30 eu volto com mais informações. Até lá. Combinado, até lá. Bom, essa edição fica por aqui. Você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.